Bom dia, boa tarde, independente de onde vocês estejam. Estamos começando agora o episódio número 2 do nosso podcast Fladantes. E o tema de hoje é: que tempo você está se dando? O nosso podcast, como nós já falamos no primeiro episódio, que imagino que a maioria já tenha ouvido também, é um podcast que fala sobre questões de pessoas 30 a mais, principalmente questões femininas. As hosts são duas mulheres de 30 anos, mais de 30 anos. São questões que eu acredito que sejam pertinentes para homens, mulheres, 30 a mais, 30 a menos. É meio que um grande guia de situações que passamos. Muitos podem se identificar. Eu sou a Mari, eu tenho 34 anos, eu estou atualmente em Santa Maria, organizando uma mudança. Em breve, em julho, vou me mudar para a Suécia para fazer um mestrado lá. E o tema de hoje é justamente muito pertinente neste caos que estou vivendo, neste tempo que não estou me dando. Mas vamos seguindo por aí agora. Jéssica, é contigo. Bom, demais. Eu adorei que Mari já fez uma super introdução em conexão com o tema. Já começamos com um paradoxo de: deveríamos gravar sobre esse tema se nem sempre estamos vivendo? Como é viver? Como é se dar tempo em um momento caótico da vida? E aí a gente falou, faz muito sentido a gente gravar, porque se dar tempo num cenário em que a vida está acontecendo acaba sendo e funcionando de maneiras muito diferentes. Mas antes da gente entrar de fato, né, no nosso tema central de hoje, eu sou a Jéssica, eu tenho 33 anos, já logo menos 34. Aqui já boa tarde, estou do outro lado do mundo, em outro continente, em Amsterdã, já esperando a Mari desse lado de cá. Gente, sou engenheira, empreendedora, começando uma fase nova também. Acho que esse tema de hoje ele casa muito bem com nós duas, né, Mari? Porque o mês de maio, especificamente, vocês vão escutar esse podcast em junho, sendo um mês, esses 2 meses de muita transição para nós duas. Então, eu tô fazendo um exit da empresa que eu tava até agora, tô começando um trabalho novo em Venture Capital, que é um mercado totalmente novo, sou estudante de psicanálise, então tem muitas coisas, né, que embasam, inclusive, nos motivam a gravar e conversar com as mulheres 30 a mais. E as novidades por aqui é que, apesar de toda essa transição, quando a gente lançar, vocês já vão ver, quando eu penso em tempo para mim, o tempo para mim ele foi cada vez mais me tornando uma pessoa mais criativa. E me permitindo encontrar diversas versões de Jéssica. E aí, nesse cenário, eu tenho construído aqui, a Mari já tem, então eu tô também me inspirando nela, mais um site super básico, mas que fala um pouco sobre a minha trajetória, sobre as minhas experiências, meus diferentes serviços, as coisas que eu faço diferente. E uma delas, obviamente, né, são as coisas que eu faço no meu tempo livre. E aí, quando vocês estiverem escutando esse podcast lá nas minhas mídias sociais, vocês também vão poder entrar e acessar. Mas, indo agora diretamente para o nosso tema de hoje, que é o tempo que você está se dando, a gente começa a falar desse tema embasado principalmente naquele tempo que a gente se promete e não se entrega. E aí não sei se isso ressoa para quem está nos escutando, mas a gente já sabe que a gente não tá, né, partindo de uma premissa naquela balela de todo mundo tem as mesmas 24 horas. O cenário é totalmente diferente, o contexto que as pessoas vivem, especialmente quando a gente está falando de mulheres, da história que as mulheres têm no mundo, da luta pelos nossos espaços, dupla, tripla e tudo isso. Mas independente, né, de todo esse contexto, vamos partir aqui que esse contexto posto, muitas vezes a gente acaba se prometendo tempo, não se entrega e trazendo a esse tempo uma espécie de sentido de luxo e não necessariamente trazendo a esse tempo um entendimento sobre descanso e uma necessidade básica que a gente precisa. E aí dentro, né, começar aqui a aquecer os nossos motores, a gente quer trazer o tópico do descanso, não necessariamente como uma recompensa, mas sim como uma necessidade. Quando a gente vai, né, avaliar estudos, a gente vai falar sobre o nosso viver, até mesmo prático, o descanso ele é uma necessidade biológica nossa,
é uma necessidade emocional e ele é também uma necessidade espiritual que a gente tem. E muitas vezes a gente tem atrelado o descanso a algo que a gente precisa merecer ou conquistar. E aí acaba que esse descanso ele só chega depois de uma carga de exaustão. E essa carga de exaustão a gente pode linkar várias coisas. Amigas que nos ouvem agora, você tem uma lista de to-dos enorme e você pensa o seguinte: quando eu acabar essa lista, então eu tomarei um banho bem gostoso, eu terei um tempinho para tomar um café numa vista, relaxando um pouco, ou quem sabe depois que eu comprar esse apartamento, terminar de pagar esse apartamento, aí sim eu vou ter um tempo, né? Quando eu me aposentar, trazendo até uma perspectiva mais de longo prazo, eu vou viver a minha vida de forma diferente. A gente veio e foi tirando do descanso cada vez mais esse sentido real que ele tem, né, biológico, emocional e espiritual, e a gente foi transformando ele em merecimento. E aí quando a gente olha para um cenário histórico, faz muito sentido, inclusive, que assim seja, porque isso vai estar muito atrelado a um olhar e até mesmo a nossa capacidade de produção. Dentro de tudo isso, alguns pontos que eu particularmente, né, penso e quero muito escutar aqui da Mari também sobre isso na minha vida, eu cresci bastante, isso não só necessariamente na minha infância, na minha adolescência. Hoje de manhã, pensando um pouco aqui, antes da gente gravar, a gente estava fazendo uma corrida e na corrida, no aleatório, tocou uma música do KLB. Aí as garotas estão mais da nossa idade vão lembrar desse trio, que era um trio que cantava músicas, né, muito românticas e tudo mais. E eu lembro que eu fazia, a minha mãe sempre deixava uma lista de tarefas para mim no período da tarde, né? Eu estudava de manhã, então eu tinha minha lista de tarefas, que eram, né, coisas da casa e tudo mais. Sempre teve esse papel de colaboração lá em casa, eu acho que tem vários pontos positivos disso. Eu escutava KLB, mas o lance que tinha na minha cabeça era assim: eu vou fazer isso daqui o mais rápido possível para que eu possa depois sentar e escutar o meu KLB bem tranquila. Na época, a gente era pensando, né, no amor da minha vida, na paixão que eu tinha e toda aquela coisa. Mas eu era muito intencional nisso que eu estava fazendo. Então, quando era tirar totalmente esse olhar da recompensa, era eu vou fazer, eu vou ser produtiva, porque eu quero liberar tempo e espaço para que eu possa realmente aproveitar desse descanso ali na frente. E aí a gente começa a entrar num cenário que hoje a gente não necessariamente consegue ser intencional dentro dessas criações de momento de descanso. A gente tem as listas enormes de tarefas a cumprir, apartamentos a pagar. Quando a gente eventualmente consegue ter esses excelentes dentro dessas frentes, em termos de produtividade, a gente vai tendo cada vez mais hacks. A gente sabe trabalhar muito bem a nossa rotina, autoconhecimento, utilizar a inteligência artificial, diferentes apps e tudo mais. Só que quando a gente faz essa mescla de maturidade, apps, sonhos, conhecimento, e a gente entrega aquilo que estava proposto para o nosso dia, para a nossa semana, para determinado período, ao invés da gente conseguir descansar, a gente coloca novas coisas dentro dessa lista. Porque a gente acaba tendo muito, né, do nosso valor atrelado a essa produtividade. Então, esse é um bloco número 1 que me vem bastante, e aí acho que um ponto aqui também, Mari, para te escutar, meio que complementando a minha perspectiva e aí muitas vezes quando chega o final desse dia, em que a gente conseguiu, né, riscar ali as nossas tarefas e tudo mais, ou eventualmente nem conseguiu e já está super frustrada, mas que não tem mais nenhuma energia para avançar, a gente vai para o que seria o descanso. E aí, nesse momento em que a gente vai para o que seria o descanso, a gente se abraça
geralmente em telas ou mídias, não necessariamente no momento presente. E aí fica a interrogação de que tipo de descanso é esse, se esse realmente é um descanso, ou se é aquele momento em que a gente vai estar, inclusive, se comparando com outras pessoas, enfim, construindo esse ciclo que vai nos colocar em algo ainda mais desafiador. Nossa, perfeito. Tu foi falando, eu fui anotando, fazendo vários itens do que me vinha. Então, é justamente isso sobre o que tu comentou, sobre ter muitas listas. E hoje em dia a gente tem muitos, assim, programas ativos para organizar nossa rotina. E isso, às vezes, me trava muito, porque às vezes eu preciso só um bloco, um papel e caneta, não preciso um app de produtividade, porque daí parece que daí eu me travo no que eu tenho que fazer, porque eu preciso jogar para o aplicativo para dar o check, e parece que cada vez mais é mais uma coisa nessa lista infinita de tarefas a serem feitas. Aí, em paralelo a isso que a gente estava conversando sobre, tem aplicativo, tem inteligência artificial, tem 1550 facilidades hoje em dia, que né, a tecnologia vem para com essa promessa de vamos liberar o seu tempo, mas aí é liberar o nosso tempo para quê? Pra gente ficar nas telas, pra gente ficar no Netflix, enfim, quantos streamings tem hoje em dia, eu acho que isso acaba muito uma rodinha de hamster, Uhum. em que a gente também. A culpa não é da tecnologia, a culpa é nossa, no sentido de também no momento em que a gente vai pro Instagram, vai pro TikTok, enfim. Hoje em dia é tudo muito rápido. Eu tava até vendo ontem uma entrevista do Amir Klink, com o Bial, um cortezinho no Instagram. E eu achei muito boa no que ele fala, assim, que a Tamara Klink, né, filha dele, foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico. E aí ela fala, eu quero fazer essa viagem. Tu me ajuda? Eu falo, não, te ajudo. Posso pegar teu barco? Eu falo, não, porque senão eu vou perder o barco e a filha, eu gosto muito dos dois. Então, a forma como eu vou te ajudar é começando não te dando um total de 0 centavos. Tu vai construir teu barco, tu vai fazer tuas coisas, enfim. Toda essa... Ele entregou para ela a dificuldade e não o imediatismo. Uhum. E hoje em dia, eu acho que a gente se depara com tanto imediatismo que aí a gente tá no Instagram e aí parece que tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito assim, fiz em 5 segundos, porém sou pró nisso, posso dar cursos e palestras, sabe? E eu acho que, assim, a gente precisa voltar alguns passos, né? E ter essa consciência de que a gente precisa de tempo pra gente entender um assunto, precisa de tempo pra gente aprender algo, a gente precisa de tempo para justamente descansar, para conseguir assimilar o aprendizado, que isso também é muito importante. E aí também sobre as listas infinitas, porque hoje em dia, cada um item da lista, que foi o que aconteceu comigo essa semana, eu tinha apenas, assim, consultas, né, de check-up para pré-viagem. Aí eu já fui no médico, eu tava com os exames de mais um, aí eu fui na outro médico, ele falou, quem sabe a gente faz uma cirurgia de olhos, né, tá tudo certo. E por isso que eu estou usando óculos hoje, porque agora não posso mais usar lentes até, né, a função da cirurgia. Mas, enfim, uma lista que era pra eu só riscar virou em mais subitens que eu ainda não consegui riscar e estava se espiralando em função de que, justamente, gente, o tempo ele está escorrendo pelas minhas mãos, eu me mudo em julho, eu não posso ter mais coisas para fazer, eu preciso ter menos coisas para fazer. Mas acontece. E vai dar tudo certo. E uma coisa muito importante sobre o descanso é também a qualidade do sono, porque aí muitas vezes a gente não coloca o descanso na nossa lista, né? Muitas vezes eu não coloco, tipo até na Eu nossa nunca mentoria. descanso, isso é ótimo que tu falou, Mari. Eu nunca escrevi descanso. Eu nunca Hora escrevi de descanso, dormir tipo, no meu to-do list, por exemplo. eu escrevi, tipo, dormir, tirar 15 minutos, sabe? Por mais que eu tire. E aí eu penso, nossa, era pra eu já ter voltado, isso aqui não tá. E aí eu penso, por que não consegui terminar essa lista? Porque, claro, não planejei direito, porque não planejei descanso. Mas muito importante, tipo assim, a gente considerar o sono, não só o sono como descanso, um dos itens de descanso, mas não só o sono, mas sim cuidar da qualidade do sono, né? Que é justamente a qualidade do sono que vai fazer todo o resto do nosso corpo, né, reagir bem a todos os outros estímulos. Então é muito isso de. Ontem mesmo eu tava vendo. Eu falo, ai, pra gente ficar nas redes, mas minhas referências hoje são todas Reels do Instagram. Um outro Reel da uma entrevista, é um podcast muito bom, depois a gente pode botar até o link. Do podcast da Oprah, que ela tá entrevistando a
Eu esqueci o nome. Robbins. Megan Ah, eu Robbins. sei quem é. Eu não sei o nome dela, mas é uma mulher loira, né? Loira. Isso. E ela tá falando sobre a ansiedade. E aí ela diz que a gente não deve falar que a gente tem ansiedade. Que a Porque gente, a ansiedade. que a gente está, né? Eu acho que vai ser. Exato, que a gente está tendo um momento de ansiedade devido à nossa sensação de não conseguir dar conta da tarefa que está acontecendo. Então não é uma coisa, não é como se fosse um diagnóstico, uma constante, e sim definido por momentos da vida em que estamos vivendo. E aí ela fala muito sobre que a ansiedade é essa falta de presença, porque a ansiedade ela tá na mente, na cabeça, nos pensamentos. E o que a gente precisa é tipo assim, ela fala até sobre o nervo vagal, que é uma questão física, morfológica do corpo, né? É de sentir. Aí é tipo, pra acalmar a ansiedade não é na mente, é no corpo, é do pescoço pra baixo. E aí tá no coração, no peito, essa questão de tu respirar, de tu voltar pro presente. Ela fala até a questão de corais na igreja, que muitas vezes as pessoas. Por que as pessoas não se sentem ansiosas, sabe? Porque daí tem muito uma questão da vibração das cordas, que faz com que a frequência do corpo, ela neutralize a frequência. Então, no caso, a gente tá com o pensamento a milhão, e aí eu relacionei muito isso com o mantra Om da yoga, que é Uhum. muito isso, de tu vocaliza aquele som do Om, e aí existe, né, essa técnica que é para neutralizar a frequência. Então, o Om faz com que o teu corpo entre nessa frequência e acalme tudo. E isso foi uma coisa que eu achei maravilhosa de ter visto ontem, porque ontem eu estava espiralando endoidecida. Muito sentido. Recentemente, a fazer pilates e yoga uma vez na semana. Se fosse, enfim, tempos antigos, eu escutaria esse momento em que a gente faz a saudação e faz o on como algo engraçado. Inclusive, quando tu mencionou, né, essa parte do corpo físico, eu via que as primeiras vezes que eu fazia o som, o meu som era muito curto e depois que eu precisava justamente trabalhar a minha respiração para eu poder acompanhar as minhas colegas de classe e fazer um on mais longo, porque o on delas era muito duradouro, então que não era só uma questão da minha cabeça e também não era só, né, da minha boca, mas que era algo que realmente eu precisava fazer com que as três, quase que essas três coisas aqui, elas estivessem conectadas. Tem, Mari, porque tu sabe, né, a gente até se organiza num esquema, mas a gente vai falando e coisas vão surgindo. Para mim, eu queria desses pontos que tu falou, dar um destaque para tempo. E aí eu vou trazer tempo de duas formas. Um primeiro, para quem está nos escutando, acho que a gente falava, né? Tu mencionou e eu confirmei também do lado de cá, a gente não coloca os nossos descansos, por exemplo, no nosso to-do list e tal, mas a gente os faz. Seja os 15 minutos, né? E ao longo do dia, em alguns breaks específicos, o dormir e tudo mais. E aí, uma coisa que eu tenho feito cada vez mais é eu geralmente, né, quando faço, por exemplo, o meu lanche da tarde, eu vou até a janela, fico longe do celular, e o que eu tenho observado, né, nesse exemplo, eu vou dar um outro exemplo, eu tenho dormido longe do meu celular, e quem tem despertado aqui em casa é a Alexa. E então ela começa tocando música, e aí o que eu vi, que entre eu pegar o meu celular pela manhã, por exemplo, e ela tocar músicas, o tempo de 15 ou 20 minutos no meu celular versus a quantidade de música que eu consigo escutar e eu levantar sem saber que horas já são atualizadas e tudo mais, é uma percepção de tempo muito diferente. A mesma coisa sobre pegar lá uma xícara de café e sentar 15 minutos, ou pegar de fato o celular e 15 minutos passou e meia hora passou e quando vê uma hora passou. Então essa foi uma primeira coisa assim que eu acho que um site pode parecer simples, mas para deixar para quem está nos escutando, porque de fato o nosso tempo precisa ser mais bem intencional. O descanso, a gente precisa trabalhar ele não só como um merecimento, ele precisa estar posto dentro das coisas. E quando a gente for tomar ele, a gente precisa tomar ele com presença. E a gente tem que estar ali muito atentas a essas coisas que nos sacam a presença. Porque não é que a gente às vezes não tá tendo descanso, às vezes vocês estão tendo, só que a gente tá, na verdade, entregando esse descanso e esse tempo tão precioso que a gente tem a coisas muito baratas. E aí, um outro ponto é até contar também uma história assim, pessoal. Nos últimos
5, 6 anos, a minha terapeuta foi a mesma, e numa situação, ela me perguntou se eu conseguia perceber algo que ela observava, que era como era o meu processo de tomada de decisão. E principalmente de decisões mais importantes. Então, não, né, decisões assim, nosso dia a dia e tudo mais, mas sempre que eu ia fazer alguma, por exemplo, vou mudar de país, vou mudar de trabalho, decisão em relação a uma relação de amizade, uma relação romântica. E eu falei, eu nunca pensei sobre isso. E eu lembro que eu perguntei a ela se ela tinha observado algum padrão e ela disse que sim. Ela disse todas as tuas decisões e principalmente as decisões mais bem tomadas, e coloquemos mais bem tomadas, né? Mais bem tomadas depende, obviamente, de pessoa para pessoa, mas lá dentro do meu contexto, eu sou uma pessoa que tem um olhar e um jeito um pouco racional de pensar as coisas, estrutura escrevendo bastante, ficando ali prós e contras. Invariavelmente, em alguns temas eu gosto de escutar algumas opiniões, em outros não. Mas uma coisa que foi o que ela me trouxe era: tu sempre faz um momento de retirada. No ano passado, eu lembro que eu fui um final de semana para Dublin e tinha uma coisa, né, pessoalmente acontecendo. Mas às vezes me surgem essas viagens assim que digo vou, ou às vezes eu vou ficar um final de semana em casa, não vou sair. Não precisa ser também o alvoroço, mas é como que a gente também se dá tempo a falar. Isso aqui também não é algo pontual da minha vida, é algo que demanda esse tempo. E aí esse tempo, ele é para ser um tempo bem investido, né, dentro desse todo. Eu, Ari, vou fazer uma conexão com o nosso bloco 3, porque eu acho que aqui ele pode vir interessante dentro dessa lógica de tempo. Um outro ponto, quando a gente fala, né, de se dar tempo, quando a gente vai trocando e tudo mais, é da coragem da gente poder se escutar. Muitas vezes, quando a gente não tá se dando tempo, ou quando a gente vai conversando com amigas, pessoas da nossa rede, quando nós mesmas, né, vamos trocando sobre o que tá acontecendo na nossa vida, a gente fala assim, tá, mas e a gente tá querendo esquecer o que, né, dentro dessa história. Muitas vezes, quando a gente faz o exercício de descansar, a gente nada mais, e que na minha visualização é muito importante, tá tendo um ato super corajoso, mas isso é o suco da coragem, que é escutar a si mesma. Só que escutar a si mesma, minha gente, que coisa, não? Porque assim, uma complexidade, é como se a gente, de alguma forma, que é um pouco até do que eu falava então com a minha antiga terapeuta, silencia todo aquele contexto, né, externo, obviamente tu tem ali as considerações, tu te escuta e daí baseado, minha querida, nas tuas próprias conclusões, tu age a partir dali. Porque também o descansar, pensar, construir, né? E a nossa vida, ela é feita de ações. Não adianta a gente, né, não casar as coisas. Elas vão nos exigir um movimento. Só que um movimento bem pensado. E aí, quando tu falou lá atrás, né? Mas não vamos dizer que a culpa são das mídias sociais, aqui eu trago a mesma coisa. O ato, ele é tão corajoso que a partir do momento que eu descanso, a coragem para me escutar, para avaliar aquele contexto, os meus sentimentos, e tomar a decisão de como eu vou caminhar a partir dali. Então é uma coragem porque eu pensei, eu decidi, eu vou. Então se der boa, venha a mim o vosso reino. Se der mais ou menos ou se der ruim, também. E aí acho que o que eu sinto, né, tanto nos programas de mentoria, eventualmente na psicanálise, na minha psicanálise, também acompanhando agora algumas turmas dentro do curso, é um grande desafio para mim, acho que para todas nós. Não sei como vocês que estão nos escutando sentem isso. Muitas vezes da gente conversar com a gente mesma, começar esse exercício é muito desafiador. Então, às vezes a gente inclusive sabota ele, né? Colocando essas outras coisas e deixando essa coragem totalmente de lado. E aí tem um aqui, eu vou ler, porque esse foi Mariana, é a pessoa das referências aqui, né? Mas tem um canal no YouTube que se chama Reflections of Life. Depois a gente pode colocar
aqui também. E tem um vídeo que, inclusive, a Mari dividiu comigo, I'm Still Me. Ele basicamente diz o seguinte: quando tu toma, né? Ele tem 15 minutos, mas vale cada minuto. Mas ele diz assim: a partir do momento, né, que a gente consegue ter o descanso como uma prática, a gente consegue se reconectar com quem a gente é. E aí, quando a gente tá conectado com quem a gente é, tudo explode porque assim, pode acontecer o que for. A gente pode mudar, a gente pode não conseguir mudar, mas assim, né, dentro dos nossos desafios, eles podem acontecer, podem não acontecer, mas se a gente está conectado com quem a gente é, tá tudo acontecendo como deveria ser, porque a gente tá onde a gente deveria estar. A gente tá conectado com quem a gente é, que é a coisa mais importante da vida. E aí vem um batuque muito louco, porque a única forma de fazer isso, de ser quem a gente é estando conectado com nós mesmos. E aí ele fala, no final das contas, descanso nunca pode ser o fim. O descanso é sempre o início. E aí, Por isso me lembrou a nossa viagem pro Rio, lembra? sim, Que a gente estava planejando, organizou. Isso foi que quando a gente começou a organizar foi em março pra gente se encontrar em maio no Rio. E aí, questões da vida, a Jéssica acabou não vindo pro Brasil porque justamente sentiu que não era o momento dela vir e tal, né? E foi muito, muito nesse sentido do, olha, acho que assim lá no fundo tá me dizendo alguma coisa que não. Acabou que eu também não fui pro Rio por um outro motivo que eu absolutamente não me escutei. Pensei, vou embora, vou fazer um festival do meu aniversário, que tem essa tradição que todo ano eu faço um festival no meu aniversário. Que no caso é convido amigos para irem em algum festival, algum show. E já tava tudo planejado. No dia eu ia pegar o ônibus terça-feira de noite. Terça-feira de manhã acordei super mal da gripe. Pensei, não, vamos ver como é que vai ir o dia, né? Não querendo largar o controle. De tarde consultei, eu falei, gente, nossa, tá de mal agora, se eu for, vai ser horrível, porque eu não vou aproveitar nada. Assim, ó, acabou que fiquei uma semana de cama, uma semana com influenza. Foi horrível, mas ao mesmo tempo foi um grande aprendizado no sentido de não planejou o descanso. Tudo isso acontecendo. Em algum lugar, essa corda ia estourada. E acabou que eu tive que cancelar a viagem, fiquei de cama. E isso me ensinou muito sobre o que tu comentou, sobre justamente essa questão do momento de retirada, que tipo assim, se tu não organiza esse momento, ele vai vir em algum momento. E pode ser no momento em que tu menos gostaria que ele viesse, que é um momento que planeja várias coisas, mas isso vai acontecer. Que é justamente o corpo te forçando, né, a uma parada, um descanso. Volta pra dentro, vamos ver o que tá rolando aqui, o que tu tá precisando realmente. Demanda justamente essa coragem para se escutar, porque daí, no meu caso, eu não me escutei, né, turbulência de coisas acontecendo, e eu sou uma pessoa geralmente boa em me escutar. Mas eu confesso que quando eu tava planejando a viagem, eu tava super empolgada, pensando que vai ser uma despedida. Lá pelo meio do tempo entre o planejamento e a viagem, eu já tava, mas será que eu não vendo o ingresso do show que eu comprei? Eu já tava sentindo, sabe, que de repente talvez não fosse o momento de eu fazer essa viagem. E acabou que realmente não era pra acontecer, que vem muito com o que tu falou por último, né? Se conectar com a gente, descansar pra se conectar, e justamente o descanso é o início. E depois de eu passar uma semana de cama, doente, foi muito assim um reset assim, na vida, sabe? No sentido de tipo, tá, o que temos, o que eu preciso fazer, o que é prioridade. E sempre lembrando, tipo assim, de reserva um tempinho na tua lista para esse momento. E eu acho que justamente isso do tempo para se conectar com a gente é algo que a gente não. E aí entra muito na questão da espiritualidade também, né? É muito um momento em que a gente negligencia, eu acho. Pelo menos falo por mim. Eu amo fazer yoga, amo fazer yoga. O ideal pra mim seria de manhã e no fim do dia, assim, pra, sabe, desconectar. E de manhã pra justamente preparar minha mente pra não entrar naquela coisa já no loop das coisas. Mas às vezes eu acordo, tô atrasada, às vezes eu acordo e penso, ai, não, deixa eu fazer outra coisa que a mente toma conta. E é muito difícil a gente colocar esse momento de, sei lá, dar uma meditada, dar uma respirada, se organizar, olhar para dentro como uma tarefa, assim, como se fosse no nível da importância de uma reunião com outra pessoa. total.
Nossa, se desse e dá, obviamente, para fazer recortes, vamos preparar isso, mas é como a gente pode ter com o nosso descanso, com o nosso próprio tempo, o nível de comprometimento, como se fosse uma reunião com outra pessoa. E aí, eu acho que todas as ferramentas elas são super válidas, né? Para a gente poder implementar novos hábitos. Então, para quem, né, me conhece de longa data, sabe que eu sempre, né, eu tive bastante desafio lá atrás, principalmente fui uma criança obesa, uma adolescente obesa. Quando eu comecei a fazer um processo de reeducação alimentar, de reeducação de hábitos, por bastante tempo eu brincava até com o meu personal, eu dizia, olha, eu só te pago porque tu vem aqui que quase tu arrebenta a porta da casa, porque daí eu sei que eu vou. E aí o que eu quero trazer aqui é, muitas vezes também, o meu insight é entenda com quem você vai dividir os tipos de compromisso. Então, por exemplo, cara, se eu escrever no meu to-do list, né, que eu vou ter esse tempo de descanso após. E a gente, assim, ó, tá tudo bem. Após eu ter cumprido tarefa A, B, C, D no dia, eu vou ter o meu tempo de descanso. Não tem problema nenhum. É um processo. Não é de hoje para amanhã. O que não dá é para a gente cumprir A, B, C, D e daí por a gente ter cumprido, por mais que a gente tinha o descanso lá depois, daí a gente bota F, G, H mais de novas tarefas e não aproveita esse tempo de descanso para sair conversar com um amigo, para cozinhar, pra ficar sentado pensando para fazer uma leitura, para não fazer nada, para estar presente, de fato, viver. E aí acho que isso entra no bloco de ilusão de controle e de tempo, que é a gente ainda segue se enganando e achando que o nosso tempo vai ser dado no futuro. Essa foi uma coisa que, assim, especialmente, né, com as decisões profissionais e de mudança que eu tomei, tanto mudanças nos meus hábitos de vida, até mesmo mudança de país, de contexto. Nos últimos 2 anos e meio, eu senti muito impacto. Tudo isso mudou, mas acho que tem uma coisa também que a gente falou bastante, tem falado bastante aqui na nossa conversa, que são essas decisões que partem da gente. Mas se tem uma coisa que eu não acho, gente, é que Deus me livre se é aquela pessoa que prega assim, eu não devo olhar para o meu passado. Eu devo olhar para o meu passado, na minha percepção, eu devo olhar e falar, poxa, passei por isso, isso foi difícil, o que que eu aprendi, o que que eu posso levar daqui para frente. Eu, particularmente, não gosto de ser uma pessoa que me apega ao que, né, foi ruim, foi triste e tudo mais. Mas eu acho que é válido sempre, independente do cenário, a gente dar uma olhadinha no passado para poder construir um presente. Mas também não vou ser aquela pessoa que vou dizer assim, não olhemos o futuro, né? Não vamos pensar o que que a gente quer construir, onde a gente quer chegar, ou né, que tipo de vida que a gente quer ter. Agora, quando a gente está falando de controle e de tempo, o que mais me assusta quando eu tenho conversas, e aí já com 30 e poucos anos, porque, vamos falar uma coisa aqui, muito verdade, aqui eu não sou mais criança, né? Gente de um quarto da vida já se foi. Já foi. E aí, talvez quando a gente dá essa arredondada aqui em forma de divisão de pi, o batuque fica um pouco mais sério. A depender para outras pessoas, 1/3 já foi. Né? Então, e assim, e ainda aqui eu tô falando de uma média, porque de fato a gente não sabe como que as coisas vão transcorrer, como vai ser o dia de amanhã. Mas onde eu quero chegar a gente foi criado, né, de um mercado corporativo, uma performance profissional, mulheres uma jornada dupla, então a gente tem que ter uma performance no trabalho, a gente tem que ter uma performance em casa, o ambiente exige muito da gente e a gente tem o nosso próprio contexto de passado, de vontades no futuro, de presente. A gente tem um cenário, né, que olha o possível,
mas a gente está pensando muitas vezes naquilo que a gente ainda não viveu, ou naquilo que a gente deveria ter vivido. E aí, a gente tá, por exemplo, com um amigo, a gente tá mexendo no nosso telefone, a gente tá pensando lá na frente. Para mim, tem um exemplo específico que eu quase morro e que me faz muito falar assim, cara, aqui eu não tenho controle nem, eu não consigo medir tempo, que são os treinos de corrida de tiro. Basicamente é uma distância tão longa, num tempo muito curto em que tu tem que correr por alta velocidade. Não existe playlist no mundo, não existe o que se coloque lá que você consiga sequer fazer outra coisa que não está presente naquele momento e unicamente pensando assim, as minhas pernas precisam repetir passos desse tamanho aqui. Gente, a minha perna é muito curta, para quem me conhece, eu tenho 1,57 de altura, porque senão a coisa não vai dar. Eu tô olhando ali rapidamente no relógio e eu preciso acelerar. E acho que essa enganação, né, de controle de tempo, gente, se a gente tá sempre lá, ou no passado ou no futuro, se a gente não tá vivendo agora, a gente tá perdendo aquilo que a gente falava, né, quando eu mencionei esse vídeo do YouTube, a única coisa que a gente tem, na verdade, é a conexão com a gente mesmo, essa conexão ao nosso presente. A gente está tentando hackear várias coisas, a melhor rotina, os melhores apps para nos ajudarem. Eu acho que sim, a gente vem melhorando muito nessas coisas, elas têm nos ajudado. Eu acho que somos na nossa idade. Eu vou fazer uma comparação de conversas que eu tenho com a minha mãe, de como eu avalio os próprios pais. Eu acho que a gente tem um nível de autoconhecimento muito maior do que o que eles tinham com a nossa idade, dependente de outras coisas que eles também, né, mandavam melhor, tinham outros desafios, mas a gente tá tentando hackear todas as coisas. A única coisa que a gente não tá conseguindo hackear é parar um pouco. E se a gente parar um pouco e não controlar tudo. Controle e tempo é uma coisa que eu acho que me bate muito forte, e aí pessoas tão inteligentes como a gente, eu vejo a gente se perdendo e se embananando todo, achando que lá na. Não, então agora eu vou meter o pau, porque daí lá na frente eu vou ter todo o tempo da minha vida depois que talvez eu me aposentar. E eu acho que isso é uma questão muito também. A gente pode fazer uma análise tipo geracional, por exemplo. Eu fui no encontro de mulheres e aí tinham de várias idades. Assim. E aí era justamente sobre alimentação. Não sei o que foi sobre alimentação e como enxerga tipo o café da manhã, sabe? Aquela coisa da pausa, se alimentar com tranquilidade e tal. E aí muitas dessas mulheres que são da geração da minha mãe, digamos ali 50, 60 anos, operam muito nesse modus operandi do eu preciso fazer para todo mundo, preciso organizar para todo mundo. Eu negligencio o meu café da manhã, mas o do meu filho vai estar ótimo, do meu marido vai estar tudo certo, sabe? Principalmente dos filhos, do marido nem tanto. Mas assim, muito nesse no não tenho tempo, pois estou muito atarefada porque preciso organizar para minha família. A nossa geração já é tipo assim, a gente ainda não entra nisso, sabe? Eu acho que justamente, né, essas questões teve muitas mudanças de comportamento, enfim, de como se relacionar, etc. Mas assim, a gente não tem esse, digamos assim, comprometimento do tempo que a gente teria pra gente com outras demandas, filhos, por exemplo, que é uma demanda imensa. Mas parece que a gente fica procurando coisas para daí encher, pra justamente não ter esse tempo, porque é visto como uma coisa assim, tipo, ou tu é preguiçosa, ou tu. Como assim tu não tá cheio de coisa pra fazer? Ou então a gente abre, novamente, redes sociais. E aí vem aquela influência do tipo, não, hoje meu dia está cheio, como se fosse um glamour, sabe? Uma coisa do. Nossa, como estou no ápice da minha vida, porque estou fazendo isso, 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 isso. E que a gente sabe que muitas vezes é uma grandíssima mim. Mas é isso, sabe? Por que esse glamour do não tenho tempo pra nada, nossa, tá muito corrido. Porque e aí eu amo assistir, por favor, assistam os vídeos do Reflections of Life, porque a impressão que eles me dão é justamente essa permissão da gente encarar novas formas de viver. E eu lembro que quando a gente estava fazendo a mentoria, muito dos meus desejos para minha vida futura era ter tempo. Eu lembro, não sei se tinha muito a minha planilha. Ter tempo.
E é ter tempo para justamente. Eu sou uma pessoa que eu faço as listas, mas eu sou muito distraída. Uma amiga minha até me falou: Ah, sabe o vídeo do cachorrinho que pega a bola, mas aí olha a borboleta e aí tropeça na árvore? Sou eu. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu consigo seguir a lista. Então, eu preciso. É natural para mim dar essa viajada ali no meio. E faz eu ser quem eu sou, esses pequenos momentos de escape, assim, da realidade. E o Reflections of Life, ele meio que me autoriza a, tipo, tá tudo certo, assim, sabe? A gente às vezes fica tão preso nesse loop da produtividade. Então eu tô trabalhando e depois eu tenho um curso de línguas e depois eu tenho que fazer exercícios e eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser muito bom em tudo. E quando que tu é tu? Tipo, fora de todas essas camadas, de todos esses rótulos, que acho que entra muito naquele outro podcast que a gente estava conversando sobre muito da questão do, do corporativo, do eu sou o meu crachá. Uhum. Quem é a tua identidade quando tu se despe de tudo isso, né? Todos os teus afazeres, o que sobra? Nossa, eu acho assim, pra mim, uma coisa que me trouxe muito esse lugar que tu tava comentando sobre o não medir o tempo, só estar presente, né? Muito sair a caminhar com os meus cachorros na natureza. Porque daí eu não levo celular, eu não meço, tipo assim, tá, claro que eu consigo fazer isso nos fins de semana, né? E é um lugar que me preenche realmente, é um momento que me preenche de mim. Que muitas vezes eu tô com esse descanso no celular, vendo uma série, que é uma distração e não é um descanso, né? Existe essa diferença. Nossa, tem uma coisa que tu falou que eu também anotei aqui porque eu acho que traz um caminho que é muito interessante, que é quase um caminho de a gente precisa ter muita clareza, e eu acho que todos nós a gente sabe que a gente está num contexto de muita mídia social, de muita exposição, que a gente está todo tempo, né, vendo a vida dos outros e tudo mais. Eu acho que quando a gente faz a relação com o controle, da gente colocar muita coisa, ele vem até mesmo como essa resposta do tentar se equiparar com esse fluxo que ele vem. Mas o ponto central é entender que sim, a gente está exposto a esse contexto e a gente vai ter ali invariavelmente momentos em que a gente vai despender tempo com isso, mas a gente também, principalmente, para mim, o que fica é, acho que fazendo assim uma tradução é o descanso real. Ele é um descanso que é sobre a gente. E aí não envolve nada, não envolve os outros. Porque, então o que é considerado descanso? É quando você está com você mesmo, porque quando a gente está nas redes sociais, a gente está vendo a vida dos outros. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está na nossa lista de to-dos, a gente está fazendo coisas talvez para o nosso futuro, está fazendo coisas para, enfim, uma determinada empresa. O que é o nosso descanso? O nosso descanso é a gente em função da gente. Então, às vezes vai poder ser um tempo maior, perfeito, esse exemplo Mari, que tu trouxe de final de semana, às vezes vai ser num treininho de tiro que tu tem ali, né, Jessiquinha, naquele dia da semana, às vezes vão ser 15 minutos ali de um dia, vai depender de cada momento nosso, mas é esse momento, o descanso real, esse que faz a gente encontrar de fato a nossa coragem, fazer com que a gente possa se conectar com a gente mesma, olhar o nosso cenário e falar: isso eu vou tirar, porque isso daqui não me pertence. Aqui eu vou decidir dessa forma e agir a partir desse momento, né? Bem pensado, mais descansado. Eu acho que é o que faz muito sentido. Numa linha aqui de fechamento, eu escrevi uma frase e eu quero ler ela porque de fato eu gostei muito dela. E eu escrevi assim, ó: no final das contas, o tempo que a gente se dá é o tempo em que a gente realmente existe. E aí depois que eu escrevi isso, eu mesma fiquei assim, gente, fiquei um pouco reflexiva porque o tempo que a gente se dá é o tempo em que a gente está vivendo o presente de fato, né? De todos esses pontos que a gente falou hoje.
E aí, se a gente está se dando muito, ou se a gente está se dando muito pouco, é de fato o tempo que a gente está vivendo. Então, a partir dessa decisão de descanso que a gente toma, de tempo que a gente dá, a gente está tomando as decisões sobre a forma como a gente está vivendo. E aí, dito isso, acho que alguns, 3 bullet points talvez para contribuir nessa reflexão é: a nossa vida não tem pausa, ela está correndo, né? Apesar de qualquer coisa da vida estar andando, a gente está vivo. E o último seria ótimo se dentro desse contexto de a vida ela tá andando, a gente tá vivo, se a gente puder estar descansado para quando a gente estiver com outras pessoas ou quando a gente estiver tomando decisões específicas, parece que vai fazer mais sentido. Então, se no final das contas o tempo que a gente se dá é o tempo em que a gente realmente existe, a pergunta talvez que eu tenho para deixar é: você aí do outro lado. E te ouvindo, eu comecei a notar aqui e me veio muito isso do o tempo que a gente se dá é nós nos resgatarmos do automático. É aquele momento em que a gente se puxa de volta e tá, o que realmente importa? Porque o caos, ele acontece ao natural, né? Ninguém precisa nos botar lá. A vida bota rapidinho. Por exemplo, nossa gravação hoje, né? Como é que chamam dores aqui? Minha vida tava super corrida e eu tava assim, Jéssica, eu acho que hoje eu não tenho o que dizer, realmente. Vai ser uma grande ironia nós fazermos um podcast sobre o tempo que você se dá no momento em que eu absolutamente não estou me dando nenhum, não estou me resgatando, não estou me dando nenhum tempo. Mas, olha aí, o tempo em que dei para essa conversa foi uma forma de resgate do meu automático, realmente. E tem um ponto muito legal disso, que é dessas conexões, né? Tanto de dar o tempo para isso, é a gente trazer também essa visualização de realidade que a gente teve na nossa própria conversa de bastidor, que era: às vezes vai dar para ser mais, às vezes a gente vai escrever aquele plano e vai falar: essa semana eu vou abafar aqui no tempo que eu vou me dar, vai ser incrível, vou arrasar. A gente não vai conseguir fazer aquilo, vai ter que ser adaptado e diferente, mas a gente ter esse olhar de resgate. Às vezes a gente já começa uma semana que vai ser mais apertada, já com o coração apertado. Bem já é hora de se resgatar, porque o descanso vem antes. Então, assim, eu sei que a semana, por exemplo, semana que vem eu tenho coisas de trabalho aqui, tenho 2 aulas com a CS Academy, talvez o pessoal vá nos escutar aqui também, que são no horário do fuso do Brasil. As aulas começam. Eu olho para a semana que vem e falo: como vai ser isso na próxima semana? E aí escuto aqui a gente mesmo falando que o descanso é o início. Falou assim: cara, não vou esperar morrer lá na frente, vou ver como eu posso tentar me antecipar e me organizar de uma maneira diferente. Eu acho que esse contexto é o que traz a beleza às coisas. A gente não precisa, e eu acho que essa é uma coisa que apareceu num dos nossos blocos hoje. Tempo e controle são 2 coisas que não caminham em conjunto. Então, acho que se a gente estiver mais preocupado em como a gente está vivendo o tempo que a gente tem, do que necessariamente controlar, a gente vai estar num caminho muito mais ajustado. E para fazer o nosso fechamento aqui, o nosso terceiro episódio, nosso tema, ele vem ainda nessa lógica de pensamento, mas a gente vai dar um tempero botando um pezinho na ação. Então, o pensamento só ganha forma quando ele se move. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento e ação, especificamente nesse momento, de transição da Mari, minha também, que muita coisa tem acontecido nas nossas vidas. Com toda certeza, a gente fazer as nossas imaginações, a gente compartilhar com várias pessoas, foi muito importante, ter os nossos momentos, mas agir em cima das coisas para a gente chegar onde a gente estava mirando. E a gente quer dividir um pouco desse processo, dos nossos aprendizados, com vocês que nos escutam também. Então, o terceiro episódio ele vai ser sobre isso. Começando com quem por acaso chegou agora ao nosso segundo episódio,
a gente tem o primeiro, obviamente. E no primeiro a gente falou sobre amizades melhores do que a gente. Um tema também bastante interessante e a gente acredita que essa é uma super alavanca para que a gente chegue aos nossos objetivos, de maneira mais leve, de maneira também mais rápida e faça a vida, esse tempo que a gente tem, ter mais sentido. E todos vocês estão super convidados a voltar aqui no Spotify, YouTube, as redes que vocês estão nos escutando e escutar o nosso primeiro. E Mari, a coisa, né? Amigos, vocês são quem seguem conosco nesses primeiros episódios. Assim, sigam, comentem qualquer coisa, mandem os feedbacks. E acho que nesse dia específico vai ser legal também a gente já compartilhar com o pessoal as nossas redes sociais, porque a gente não fez isso. Então temos tanto um Instagram quanto um TikTok do Flanantes, que é o nosso nome oficial aqui que nos une, e temos também o meu pessoal, que é Jéssica Machado Bortolato, no Instagram, Jéssica M. Bortolato, no TikTok. Mari, nos conte os seus. O meu é mari.lcorrea no Instagram, só que ainda estou organizando, mas no próximo episódio talvez tenha. Bom, eu sobre o TikTok conto a vocês que tenho uma conta e espero que no momento que vocês estiverem escutando isso, eu tenha postado algum recorte, alguma coisa assim, porque também offline por enquanto. Mas é isso, nos vemos no terceiro episódio. Tchau!